nos documentários ou na cobertura jornalística, ou ainda num programa como o Programa Inclusão da TV Senado, que é um programa focado nas questões sociais, premiado inclusive no exterior. Será que ainda assim, nós estaríamos atendendo a pessoa com deficiência? A gente não tem certeza, só esse diálogo vai poder dizer isso. A gente está aqui hoje para aprender e para essa troca de experiência e esperamos encontrar aqui juntos respostas para essas situações, para essas questões tão complexas. Muito obrigado. Antes de desfazermos a mesa de abertura, ainda nos cabe registrar a presença conosco do senhor Roberto Freire, presidente da Associação de Cegos de Alagoas, a ACAL, e também do Dr. Marco Antônio, promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo. Desface neste momento a mesa de abertura, ao mesmo tempo em que convidamos os senhores e senhoras para assistir ao painel com o tema O que pensa a sociedade civil. Para este painel, convidamos a senhora Rosângela Gera, que aqui representa os pais de crianças com deficiência visual. Enquanto os integrantes da mesa retornam para os seus lugares, obrigado pela presença, um bom evento a todos. Boa tarde a todos. Eu fui pega de surpresa, né, essa homenagem à Laurinha. Quero agradecer a deputada Rita e torcer para que a Laura dê sorte, que a gente possa aprovar essa lei, porque ela já vem sendo batalhada por muita gente há muito mais tempo, né, do que eu. Bom, eu quero agradecer o convite de estar aqui e, sobretudo, a confiança nas pessoas que lutam há tanto tempo pela audiodescrição, de confiarem a mim essa tarefa de representar pais e mães de crianças com deficiência visual no que se refere à importância da audiodescrição na vida delas. E, sobretudo, porque na minha cidade não tem sinal para TV digital, né? Eu não utilizo ainda a programação que a TV digital disponibiliza, mas sei muito da importância que a audiodescrição tem na vida da minha filha e provavelmente na vida de todas as crianças cegas. E eu trouxe aqui, né, eu escrevi porque eu ia começar a falar e ia me perder, e eu não queria perder a oportunidade de aqui, com legisladores, com o Ministério Público, deixar de falar sobre outras coisas que acontecem no universo infantil, né, de uma criança cega. Então, embora eu não tenha procuração para falar em nome dos pais e mães de todas as crianças cegas do Brasil, eu tenho certeza que elas aprovariam a minha fala. Porque eu compartilho com esses pais, desde que a minha filha nasceu, a experiência de viver em uma sociedade que não pensa em todos os cidadãos. A escola que matricula por força da lei ainda não compreendeu que a educação inclusiva é muito mais do que isso, do que matricular. Significa garantir a aprendizagem e que o aluno cego tem o mesmo direito de aprender que o colega que está sentado ao seu lado. E isso é compromisso da escola, é sua responsabilidade. Eu compartilho com esses pais a experiência de ir a uma livraria ou uma biblioteca e me deparar com uma fartura de títulos infantis, todos inacessíveis à demanda de uma criança cega. E é assim também com sites infantis, que produzem jogos que trazem apenas informações visuais. Com os brinquedos, principalmente aqueles de tabuleiro que a gente vê nas lojas, né, que criança adora. Todos sem nenhuma marcação tátil que possa sinalizar e viabilizar a utilização por uma criança que não enxerga. É assim também com revistas em quadrinhos e com os desenhos animados, com os filmes infantis que passam na TV, no cinema, tudo isso inacessível. É como se, para todos esses fabricantes e produtores de entretenimento infantil, as crianças cegas não existissem, como se elas fossem invisíveis.
Por que será que as pessoas acham que criança cega não gosta de assistir filme, não gosta de desenho animado, não gosta de brincar os mesmos jogos e brinquedos que outras crianças gostam? Né? Por que será que elas acham que criança cega não gosta de ler revista em quadrinho? Eu acho que assim como os outros pais e mães de crianças com deficiência visual, eu acho que a gente descobriu a resposta. E é mudar essa resposta da sociedade, que eu imagino que seja o objetivo desse encontro aqui, de muitos outros que já devem ter existido e que precisam existir. A gente vai falar sobre esses motivos, né? Não foram poucos os e-mails que eu enviei para autores como Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ziraldo, questionando a eles por que não cobram das editoras que enviem, junto com os livros que eles publicam, um encarte digital, para que a criança cega possa colocar isso no computador e ter esse livro lido com autonomia, ou que esse livro possa se transformar no livro em braille com mais rapidez. Eu tive desses autores algumas respostas. Eles falam sim que eles pensam na criança cega, só que existe o ônus da editora. Também enviei e-mail para a revista em quadrinho, para a produção da Turma da Mônica, por exemplo. E eles disseram o seguinte, que nós temos mais de 30 mil pontos de distribuição de venda da revista, e fica muito caro fazer essa produção acessível. Precisaria de uma parceria com uma instituição da área, né, entre aspas. Então, eu sugeri, não precisa que o livro venha, põe esse livro com audiodescrição no site, coloca um selo lá no lugar e fala assim, aqui tem revista em quadrinho que criança cega pode ler. Bom, também enviei e-mail para várias revistas que produzem jogos para criança, né, UOL, Recreio, Ciência Hoje, todos com jogos infantis que criança cega não pode brincar. Inclusive, eu mandei e-mail para o site do Plenarinho, que é um site produzido aqui na Câmara dos Deputados, e também lá não tem jogo acessível. Então, isso é uma pequena amostra que nos revela o universo infantil de exclusão em que nós, pais, temos que educar nossos filhos cegos e dizer a eles que eles têm o mesmo direito que as outras crianças, né? Para que eles cresçam fortes e com uma autoestima boa, que é o que deseja o pai e mãe de qualquer outra criança. Mas é difícil responder quando eles perguntam, por que não tem livro em braille aqui nessa biblioteca ou nessa livraria para a gente comprar? Por que no computador da escola, os joguinhos que tem lá, eu não posso brincar? Ou então, quando ele diz assim, eu não quero ir ao cinema só com a minha amiga e a mãe dela, porque elas não vão me explicar tudo o que está acontecendo no filme. E a gente não gosta do que a gente não entende. E no final ele completa, filme não é coisa para cego. Mas vale lembrar que o nosso fórum de discussão aqui é o acesso à comunicação, informação, lazer, entretenimento, viabilizados pela audiodescrição. Se formos falar sobre a exclusão na sala de aula, lógico que a gente precisaria de um outro fórum, de um outro momento. Mas voltando então, eu continuei mandando e-mails falando sobre a audiodescrição, e é por isso, provavelmente, que eu vim aqui hoje para representar pais e mães de crianças cegas no que se refere a esse recurso. Bom, e falar sobre a importância da audiodescrição para uma criança cega, a gente tem que perguntar, qual que é a importância de filme, cinema, teatro, apresentação na escola, gravura no livro didático, no livro de literatura, de revista em quadrinho, para qualquer criança? Sabemos a resposta. Tudo isso representa lazer, cultura, educação e oportunidade de convívio social, de desenvolvimento, coisas que igualmente são importantes para uma criança cega também, com a diferença de que para elas tudo isso só vai estar disponível se ela tiver uma audiodescrição do que está acontecendo. Enfim, a gente sabe que a audiodescrição não se limita ao que é produzido na tela do cinema ou da televisão e nem no teatro e espetáculos. Precisa fazer parte do repertório de conhecimento do professor e da professora na sala de aula, daquele que produz o livro didático, daquele que faz revista em quadrinho, do autor de história que adora ilustrar aquelas historinhas com gravuras, né? Enfim, do conhecimento de quem elabora uma prova, por exemplo, para um concurso e coloca uma gravura para ser interpretada. A criança cega, ela precisa caber nesse todos, de quem produz entretenimento, lazer, cultura e educação. É direito dela. Mas não podemos esquecer do ônus. A audiodescrição tem o ônus.
e foi por isso que foi tão difícil conquistá-la somente 2 horas por semana. E então, uma vez que a gente fala do ônus da escola, das editoras, dos produtores de revista em quadrinho, dos sites infantis e de quem é obrigado por lei a oferecer audiodescrição na TV, eu, em nome de todos os pais e mães de crianças cegas, gostaria que refletíssemos sobre o ônus de ser excluído da aprendizagem em uma escola, porque essa ainda não capacitou seus professores como deveria. Eu queria que a gente refletisse sobre o ônus de quem não pode se divertir com seus amigos, com jogos e brinquedos, ou simplesmente se deliciar com a leitura de uma revista em quadrinho. Queria que a gente pensasse sobre o ônus de quem fica aflito ao seu lado, assistindo um filme, perguntando: quem é a Fiona? Quem está falando agora? O que aconteceu com o burrinho? O que fizeram com ele? Eu queria que a gente pensasse sobre o ônus de achar, desde criança, que filme não é coisa de cego. Eu gostaria muito de acreditar que vamos continuar sendo rigorosos em exigir o cumprimento do direito à audiodescrição. O ônus de uma pessoa com deficiência, em uma sociedade realmente inclusiva, deveria ser apenas o biológico. O problema, entre aspas, da minha filha, não é que ela precisa ler braille ou ter um programa de computador. O problema dela é que não tem livro para ela ler. O problema dela, o problema, entre aspas, não é que ela precisa assistir um filme com audiodescrição. O problema dela é que falta a audiodescrição. E essa falta, sim, lhe tira o filme, lhe tira a informação, lhe tira o entretenimento e lhe tira o lazer. Era isso, gente, que eu queria dar assim, de recado para vocês e eu espero que a gente possa refletir sobre esse ônus, o ônus que quem tem a capacidade de promover a acessibilidade alega que tem, né, o ônus para promover a acessibilidade, mas a gente não pensa no ônus de quem vai ser o usuário dessa acessibilidade. Então, a gente tem que realmente refletir sobre isso. Que sociedade a gente quer para essas crianças que estão crescendo, né? Era isso. Obrigada. Bom, pessoal, agora o seminário fica por nossa conta. Eu vou improvisar aqui a mestre de cerimônias e vou chamando logo a primeira mesa, né, para a gente ganhar tempo, que vai ser moderada pela deputada Luísa Erundina, presidente da Frente Com. E ela vai ser composta da seguinte forma: a mesa tratará da história da audiodescrição no Brasil e no mundo, enfocando como funciona o serviço, qual a sua previsão legal,